Olá, aqui é o professor Marcelo da Mister Cursos Capacitação Profissional. Vamos com mais uma aula de Excel básico aqui para vocês. Na aula de hoje nós abordaremos o tema gráficos. Essa etapa aqui do curso de Excel é muito importante para você expressar, né, de uma forma visual todos aqueles números que a gente insere, né, durante a criação da planilha. Todos esses números, então, eles podem ser expressados de uma forma visual. É muito interessante para você mostrar numa reunião, né? Para aquelas pessoas que não têm muita paciência ou que não querem ficar analisando número ou número por número, né? Através do gráfico você pode já exibir diretamente valores que subiram, valores que caíram e até valores que estabilizaram, né? A gente tem aqui como exemplo, é um tema atual, né, gente? Eu resolvi estar utilizando essas informações da Secretaria de Saúde, né, do Estado de Minas Gerais, aqui está sendo citado aqui como fonte, né? Esses dados são reais, tá, gente? Eu sempre costumo criar meus exercícios assim de forma aleatória, né? De forma assim tá brincando com as informações, está inventando, mas nesse caso aqui não, tá, gente? Nesse caso aqui essas informações são reais mesmo, tá? Até essa data aqui do dia 21/6/2020, a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais estava informando, então, esses valores aqui para a nossa cidade, né, de Montes Claros, não são informações do estado todo, tá, gente? São informações aqui da nossa cidade, tá bom? Para a gente chegar então nesse resultado final aqui, que é esse gráfico todo bem explicado, né, bem explicativo, de estatística, com essas cores, definindo aqui o que é o sexo feminino, o que é o sexo masculino. Quando a gente cria um gráfico original, as cores não são essas, tá? Depois a gente vai modificando. Algumas informações a gente necessita mudar, né? Como esse título aqui não vem escrito dessa maneira, vem escrito o título do gráfico e a gente apaga o valor, a gente apaga o que está escrito lá, né? E a gente substitui por outro texto. Aqui no caso dessa escala, a escala vem, tá? Mas ela não vem com esses números assim, nessa formatação, com negrito, com esse tamanho. Vem sem negrito, vem com um número aqui de fonte menor. Esse título aqui da escala também, que do eixo vertical aqui, também não vem, a gente tem que inserir, tá? E a gente vai estar aprendendo como que a gente insere, como é que a gente edita e como é que a gente exclui informações desse gráfico, tá bom, gente? Então, continuando a analisar o gráfico aqui, cada ponto desse daqui, ó, é um valor que está lançado dentro da planilha. Eu não consigo criar um gráfico, não consigo obter um gráfico se eu não tiver uma planilha com números, tá, gente? A minha planilha, ela precisa conter valores numéricos, ela precisa conter números. O gráfico é criado a partir de números. Não adianta eu criar uma planilha aqui toda cheia de textos, tá? Ou se eu tivesse esses valores aqui, ó, escritos por extenso, né? Um numeral escrito aqui por extenso, a palavra 4, a palavra 13, eu não conseguiria de forma nenhuma obter um gráfico aqui, tá? Então eu preciso mesmo especificamente de ter números dentro da minha planilha para poder estar alimentando meu gráfico, tá bom? Como a gente está utilizando a tela do computador, quando eu paro a setinha do mouse em cima de um ponto desse daqui, ó, ele está me mostrando relativo aqui, ó, de onde surgiu esse ponto, como que ele chegou nessa altura aqui da escala. Ele foi lá na planilha, na coluna feminino, ele chegou aqui no ponto de 30 a 39 anos aqui, ó. Então ele está me mostrando aqui, ó, feminino, tá? Essa coluna feminino, cruzando aqui com esse valor da faixa etária aqui, ó, de 30 a 39 anos, ele está me dando aqui então o valor 20. Foi lançado isso daqui, tá, gente? Não surgiu, não calculou, não teve nenhum cálculo, foi lançado esse valor aqui, tá? Eu peguei essas informações dessa fonte, tá? E lancei aqui, criei essa planilha. Depois eu ilustrei essa planilha. Nós vamos aprender a fazer tudo isso aqui.
e aí nós também podemos estar criando o gráfico aqui, tá bom? Então olha só, naquele ponto que a gente estava comentando, né, que é esse valor 20 aqui, ó, é o cruzamento da coluna feminino com esse ponto aqui, ó, da faixa etária 30 a 39 anos, tá bom? Então ele está informando aqui para mim 20. Vamos olhar aqui na escala, é exatamente esse ponto aqui, tá? Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, 80 a 89 anos, para o sexo masculino não tem nenhum, né, infectado aqui na nossa planilha, tá bom, gente? Lembrando, né, que são informações até essa data do dia 21. Hoje, que é a data que a gente está gravando aqui esse vídeo, eu não tenho essa informação real para vocês, tá? Mas o que importa é a gente estar explicando como que a gente chegou até essas ilustrações que a gente está vendo aqui na nossa planilha, tá bom? Então, o que é o gráfico? Uma maneira mais simples de você estar explicando para o seu espectador na hora que você estiver palestrando, quando você estiver numa reunião, ou simplesmente quando você imprimir e entregar lá na seção onde você vai trabalhar, tá? Ou então na sua faculdade, na sua escola, né? Pode ser que surja alguma tarefa lá na sua escola que você tenha que estar representando por gráfico, tá, gente? Então, primeira coisa, relembrando aqui, você precisa de determinadas informações. Você vai precisar de uma linha de cabeçalho, tá? Você vai precisar de números, principalmente. Não tem como você criar gráfico sem os números. E você vai estar relacionando esses números com alguma outra coisa, tá? Você poderia ter aqui nomes de pessoas, você poderia ter aqui nomes de produtos, tá? Mas aqui você, obviamente, teria que ter números, porque senão não tem como você criar o gráfico. O Excel vai tentar criar esse gráfico para você, só que vai ficar tudo em branco, tá? Então você vai escolher um gráfico em linhas, não vai ter nenhuma linha. Você vai escolher um gráfico em colunas, não vai ter nenhuma coluna lá sendo mostrada então no nosso gráfico, tá bom? Então vamos separar as coisas aqui, ó. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho a minha planilha. Aqui do meu lado direito eu tenho um gráfico. Essas informações eu digitei, eu lancei essas informações, no final eu calculei o total. Criei uma soma aqui, né, somando o total dessa coluna e depois o total dessa coluna aqui, tá? E essas cores aqui, gente, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Porque na planilha eu tenho uma espécie de gráfico aqui dentro. Só que não foi a partir da criação de gráficos que eu cheguei nessa formatação aqui, tá? Não foi através de da criação de gráficos, tá bom, gente? Então olha só, aqui é a minha planilha, aqui é o meu gráfico, tá? Meu gráfico ele tem o quê? Ele tem as imagens representando os valores numéricos, tá? Ele tem uma legenda, tá? Ele tem os eixos, tá? X e Y aqui, né? Ele tem a categoria, o eixo da categoria e o eixo dos valores, ó, X aqui e Y aqui, tá, gente? Então aqui vai ser o eixo das categorias, tá? Então as categorias elas estão aqui. Eu fiz uma criação da minha planilha aqui em 3 colunas, tá? Então a minha seleção aqui ela está em colunas. Então a primeira coluna que vai ser a coluna das categorias. Elas vão ser representadas aqui. Você não vai precisar digitar nada disso, tá? O Excel já vai colocar pra gente lá. E aqui eu tenho o eixo dos valores, tá? No caso, esse eixo aqui dos valores, dessa escala, essa escala ela vai ser criada a partir de todos os valores que eu selecionar, tá? Então não é só essa coluna, nem só essa coluna. Todos os valores que eu selecionar, o Excel vai estar criando uma escala para mim aqui, única. Ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vou começar aqui apagando meu gráfico. Vou fazer aqui também, vou limpar aqui a minha formatação que eu criei. Daqui a pouquinho vocês vão ver como que eu cheguei aqui, tá? Então vamos pedir aqui para limpar todas as formatações, ó, limpar formatos, tá? Se eu pedir para limpar tudo aqui,
Aí vai apagar tudo que eu digitei. Eu não quero, eu só quero limpar a formatação e deixar do jeito que estava, tá? Pronto, eu limpei todas as formatações, ó, como se eu tivesse acabado de digitar aqui, ó. Eu vou fazer então, gente, a formatação condicional aqui que vai gerar aquela espécie de gráfico para mim, tá? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar aqui ó, todos os valores, inclusive a minha soma, tá? Mas aqui eu vou fazer aqui primeiro para o feminino, tá? Não posso misturar aqui o masculino com o feminino, tá? Eu estava cometendo um equívoco aqui, ó, né? Só corrigindo aqui, ó, eu não posso fazer isso, tá? Eu vou ter que selecionar aqui agora os meus valores aqui, ó, da coluna feminino e vou acionar aqui a formatação condicional, lembrando que eu tenho que selecionar todos os valores, tá? Mesmo que aqui seja a soma, tá? Ele vai pegar aqui o Excel vai pegar aqui para mim qual é o maior valor aqui, tá? E vai interpretar esse valor aqui, esse valor maior, ele vai interpretar isso aqui como 100%. Então por isso que é interessante você pegar a soma aqui, ó. Você faz uma soma e depois você seleciona tudo, inclusive com a soma. Você vem aqui na formatação condicional e vem aqui até barra de dados. E aqui ó, você já tem ó, o preenchimento gradual, aqui é um gradiente, tá gente? Está indo aqui de rosa para branco, tá? Então você tem duas cores aqui, ó, o preenchimento gradual, tá? Preenchimento gradual significa que gradativamente ele vai passar de uma cor para outra, tá? Então no caso aqui é um rosa, ele está falando que é roxo lá, né? Mas vamos falar que é rosa, tá? Então tá indo para esse rosa forte aqui para o branco, tá bom? Então aqui eu vou escolher esse modelo aqui, tá? De preenchimento gradual. E o que o Excel me deu aqui a partir dessa formatação condicional? Ele interpretou esse maior valor aqui como sendo 100%. E agora ele está analisando os outros valores menores com esse 100% aqui. Então ele está colocando aqui para mim ó, essas barras, né? Ou seja, aqui ó, um valor zero. Valor zero não vai ter nem um risquinho, né? Porque não é nada, zero não é nada. Aqui eu já tenho um valor 1, então ele já está me dando aqui ó, uma barrinha que representa o valor 1 aqui em relação a esse valor 71. Tá bom? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um valor, se o meu valor maior fosse aqui, por exemplo, 2, né? Então, o maior valor encontrado aqui na minha seleção foi o valor 2, por exemplo. Quando essa formatação que eu escolhi aqui encontrar o valor 1, ele vai colocar então até a metade para mim. Essa barra ela vai vir até a metade aqui. Tá bom? Ou seja, se o maior valor que eu encontrar, né, gente? Então aqui, ó. Eu tenho que 1 e 2. Né? Aí o Excel vai procurar para mim qual é o maior valor. Né? E esse maior valor que o Excel encontrar nesse tipo de formatação, ele vai colocar como 100%. Então, como eu tenho aqui 1, representa a metade de 2, né? Então, a barra também está a metade da outra aqui. Tá? Esse eu quis dizer, tá? Então, por que essa barra no 1 aqui ficou desse tamanho, pequenininha assim? Porque está comparando o valor 1 com esse valor 71 aqui. Vamos limpar tudo aqui. Voltar do jeito que estava. Vamos fazer a mesma coisa com o masculino, olha. O Excel ele vai procurar qual é o maior valor nesse intervalo que eu selecionei. Nós vamos lá na formatação condicional, vamos na barra de dados. Vamos pedir então esse azul aqui. Então, gente, olha só. Eu criei um gráfico aqui. Bom, eu tenho um gráfico aqui. Eu tenho. Tá? Porém, ele não é um gráfico que foi inserido aqui ó, nessa seção gráficos. Esse gráfico aqui foi criado a partir da formatação condicional que me permite, aqui na página inicial, que me permite ter uma representação gráfica, vamos dizer assim, é uma representação gráfica, vamos dizer assim, né? Interpretando melhor, né? Mas porém não é um gráfico gerado, tá? Pelo meu assistente de gráfico aqui não. Bom, então já tem a primeira representação gráfica aqui, criada a partir da minha formatação condicional, tá? Vamos criar agora, gente, o nosso
nosso primeiro gráfico aqui a partir dessa planilha, tá? Primeiro, eu preciso saber selecionar as informações que vão alimentar meu gráfico, tá? Eu vou precisar dessas informações aqui, ó, sim, tá? Porém, eu vou ter que começar a selecionar aqui na minha linha de cabeçalho, tá? Eu vou precisar dessas informações aqui, sim, tá? Esses valores aqui vão ser as minhas categorias lá, tá? Então, qual categoria? Categoria de 0 a 9. Aí ele vai mostrar no gráfico para mim lá, ó, né? Da faixa etária de 0 a 9, do sexo feminino, quantas pessoas, do sexo masculino, quantas pessoas. Bom? E vou ter que selecionar também os valores, né, gente? Agora, tem que analisar o seguinte. Esses valores aqui de baixo não podem ser selecionados juntos nesse momento, porque o tipo de gráfico que eu vou escolher aqui agora, ele vai incluir esses valores aqui, ó, na minha linha de gráfico, tá? Então eu não posso, isso aqui é o resultado da soma dessas colunas, então eu não posso colocar isso aqui agora. Tem um tipo de gráfico que permite que eu faça a seleção de tudo junto, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai estar estudando isso aí, tá bom? Então eu vou selecionar aqui, ó, minha linha de cabeçalho, tá? Vou selecionar lá as categorias e os valores tudo junto. A partir de agora eu já posso estar criando meu gráfico, tá? Como é que eu começo a criar um gráfico? Como eu vou colocar alguma coisa que não existe aqui, né? E o sinônimo de colocar é inserir. Então eu vou aqui na guia inserir e eu tenho uma seção aqui, um grupo aqui, ó, só para a gente estar trabalhando com gráfico, tá? Então eu tenho que, de acordo com a seleção que eu fiz, o Excel ele pode me recomendar alguns gráficos para estar trabalhando aqui, ó, tá? Então eu tenho esse gráfico aqui em colunas, tá vendo? Esse gráfico ele já está conversando com o espectador, ele está explicando alguma coisa para o espectador. Esse gráfico aqui ele está assim, tá? Ele colocou as categorias para mim aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, que o feminino está de azul, isso aqui a gente pode trocar depois, tá? Essas cores, tudo que a gente pode mudar, tá? O feminino aqui está de azul, então de 0 a 9, tanto o feminino quanto o masculino, a escala está mostrando para mim um valor um pouco abaixo do que 5 e bem acima do que 0. Então esse valor aqui possivelmente vai ser o valor 4. Eu sei que é o 4, né? A gente sabe que a gente já viu a planilha. Tá bom? Então sim, esse tipo de gráfico aqui ele serviria para eu estar ilustrando uma explicação, uma palestra, tá? Tá representando alguma coisa, tá? Esse daqui ele também ele serviria, tá? Só que aí esse gráfico, ao invés de eu analisar ele como um gráfico, eu teria que estar analisando ele como 2 gráficos, tá? E a escala para mim aqui, ó, ela já não condiz com o que eu estou querendo representar, tá? Porque se eu observar direitinho lá na planilha, eu vou ver então que eu não tenho nenhum valor acima de 24 lá. Eu acho que o maior valor que eu tenho lá é 24. E a escala aqui já chegou em 40 e eu tenho valores aqui acima de 35. Então, se eu tentar explicar esse gráfico aqui para o meu público, eu vou acabar confundindo o pessoal que está assistindo a minha explicação, tá? Esse daqui ele serve também, tá? Porque se a gente for analisar direitinho, esse gráfico aqui que é em barras agrupadas é quase o mesmo gráfico de colunas agrupadas aqui, tá? Só que aqui as colunas estão na vertical e as barras elas estão aqui na horizontal pra gente, tá bom? Bom, então eu tenho aqui 2 gráficos que serviriam perfeitamente, tá? Pra gente poder estar explicando os valores aqui em uma palestra, por exemplo, tá? Vamos direto aqui, ó, no modelo de gráfico, tá? Que eu quero fazer aqui uma comparação de valores, né, dessa categoria de faixa etária aqui, ó, com os valores do sexo feminino e valores do sexo masculino a partir desse gráfico em linhas aqui, ó. Então vamos começar passando aqui, ó. Antes de você confirmar o gráfico, tá? Você vai ver um modelo aqui, ó. Ele vai te dar uma prévia, tá? De como que vai ficar quando você terminar, tá bom? Então, gente, olha assim, ó, mais uma vez, ó, esse estilo aqui, ó, de linha
empilhadas aqui, ó, tá? Marcadores, tá, gente? Marcadores são essas bolinhas, tá? Bom, vou voltar aqui. Mais uma vez, ó, ele não está me passando uma informação correta, tá? Então esse tipo de gráfico, ele não vai servir para mim, tá? Eu vou ter que voltar lá e alterar o tipo do gráfico e ter que escolher um outro tipo aqui, ó, tá? Eu vou pedir aqui em linhas cruzadas aqui, tá, gente? Ó, vamos pegar esse aqui, ó, de essas linhas cruzadas aqui, tá? Com os marcadores. Os marcadores são os pontinhos que vão estar marcando um local na minha escala lá, tá? Então esse daqui, ó, ele já representa o que eu estou querendo. Inclusive ele é exatamente o gráfico que eu escolhi lá, tá? Quando eu comecei esse vídeo aqui. Vamos escolher esse modelo aqui, tá? Esse outro modelo, ele não vai conseguir esclarecer as informações direitinho para o meu público, porque eu quero mostrar o seguinte, eu quero mostrar aqui, ó, mais e menos, e esse mais e esse menos, né, em relação a valores, eu estou querendo fazer uma comparação, né, entre dois itens aqui, ó, masculino e feminino, tá? Então esse daqui serve para mim. E essas duas linhas do masculino e feminino, elas estão dividindo a mesma escala, tá? Então vou dar um OK aqui para parar com essa bagunça. Então pronto, agora já estou com ele aqui na minha tela, tá? Vou mover aqui para a gente poder estar lendo o nosso gráfico e também a nossa planilha. Vamos deixar aqui, ok? Prontinho, tá? Então eu escolhi lá minuciosamente, eu não fui em qualquer um, tá? Primeiro eu selecionei corretamente as informações que eu quero que participem do meu gráfico, tá? Esses valores aqui não, tá, gente? Ó, porque cada categoria, tá, tem um valor aqui, e aqui no final é a soma dos valores relacionados às categorias, tá? Então eu não posso misturar soma com cada parcela dessa daqui. Eu não posso pegar o total e misturar com as parcelas, não posso fazer isso, tá bom? Escolhi o gráfico lá onde as linhas estão cruzando e dividindo a mesma escala, tá? Então o maior valor que eu tenho aqui foi um valor encontrado na coluna masculino, que é o valor 24, na categoria lá de 40 a 49 anos, tá aqui, ok? Pronto, agora eu já posso começar a criar algumas modificações aqui, ó. Tá? O título do gráfico, por exemplo, eu posso aproveitar o mesmo título que está aqui, tá? Então vou clicar duas vezes aqui, vou selecionar, vou copiar esse texto que está aqui, vou clicar aqui duas vezes aqui dentro, vou apagar e vou colar, né? Então vou colar. Eu vou selecionar minha caixa de texto, vou voltar aqui na página inicial ou então nessa guia formatar, tá? Aqui na guia formatar, com a minha caixa de texto selecionada, né, esse objeto selecionado aqui, eu tenho várias formatações que eu posso estar pegando, tá? Ó, poderia colocar, ó, fica bacana, ó, né? Essa formatação de fonte aqui com sombra, poderia estar utilizando, tá? Mas se eu quiser imitar a formatação que está aqui, né, então vou fazer o preenchimento da forma com esse azul mais escuro, vou fazer o preenchimento do meu texto com a cor branca, colocar um negrito. Se eu quiser colocar um negrito aqui, aí eu teria que estar selecionando assim, ó, e pegar o negrito aqui, tá? Ou então simplesmente do jeito que estava selecionado aqui a caixa de texto, eu voltaria aqui na página inicial, clicaria aqui então no meu negrito aqui, ok? Bom, agora gente, olha só, aqui o feminino está marcado de azul, é porque é o padrão do Excel fazer uma linha azul e outra linha dando contraste laranja, mas isso aqui é muito fácil de você trocar, tá? Você pode simplesmente clicar aqui, ó, na linha, aí você vai lá na guia formatar lá em cima, tá? Você tem o design do seu gráfico aqui, tá? E você pode formatar qualquer item que você selecionar aqui dentro do seu gráfico, tá? Eu vou passar isso aqui então para esse rosa aqui, ó, tá bom? Então vamos aqui, ó, formatar. Simplesmente eu vou ter que trocar isso aqui, ó, pelo contorno da forma, ó.
bom? Ó, quando você for utilizar no seu Excel, você não vai ter esse rosa aqui, tá? Você vai ter que vir aqui, ó, mais cores, tá bom? E aí você vai escolher a sua cor aqui, ó, né? E esse preenchimento aqui, ó, preenchimento da forma seria o preenchimento do marcador, da bolinha aqui, ó. Então, preenchimento da forma, preenchimento branco, que é a bolinha, e o contorno da forma. Contorno da forma, então nós vamos colocar o azul. Esse azul aqui. Aqui eu posso dar um destaque aqui com um negrito, né? Voltar na página inicial, colocar um negrito. Acho que não tem necessidade de aumentar o tamanho da fonte. Aqui também colocaria um negrito. O que mais que eu colocaria? Aqui também eu vou precisar colocar um título, né, desse eixo dos valores aqui, ó. Como é que eu vou inserir mais elementos aqui no meu gráfico? Vou colocar um negrito aqui também. Ok? O meu gráfico está selecionado, ó, eu não posso estar fora dele, tá? Eu tenho que estar dentro do meu gráfico em qualquer lugar. Vou clicar aqui na minha área do gráfico, aqui, ó. Clica por aqui, ó, assim. O seu gráfico já fica todo selecionado. Eu vou voltar aqui na guia Design e vou adicionar um elemento gráfico aqui, ó. Um elemento de gráfico aqui, ó. Que vai ser aqui um título de eixo da vertical. Eu vou apagar tudo e vou escrever número de contaminados. Vamos fazer uma formatação aqui para combinar com essa. Um preenchimento com um azul escurão, um preenchimento aqui da fonte aqui, cor da fonte aqui com branco, com negrito já estava, e aqui meu gráfico agora já está pronto. Ok? Bom, como que eu cheguei nesse gráfico? Primeira coisa, eu tenho que ter uma planilha que vai alimentar com valores numéricos aqui, tá? Eu vou precisar também de outras informações aqui, ó, que vão me ajudar a explicar direitinho o que significa cada parada dessa daqui, ó, com esses marcadores aqui dentro da minha escala, tá? Então, se eu chegar nesse ponto aqui, ó, e for descendo aqui na vertical aqui, ó, em linha reta, eu vou chegar aqui, ó, a 40 a 49, tá? Então, aqui, ó, um pouquinho abaixo de 25 é o que? 24, né? 24 na linha azul significa que é masculino. Então, são 24 pessoas do sexo masculino descendo aqui, ó, de 40 a 49 anos. Meu gráfico está perfeito, ele está explicando tudo que é necessário. Não está poluído, né? Ou seja, não tem informação demais, não está colorido demais, está com um fundo limpo, tá? E tem todas as informações que eu preciso, tá? Se esses valores aqui estiverem gritando muito, a gente pode tirar o negrito, ou a gente pode deixar o negrito e diminuir a fonte. A gente pode fazer isso também, tá? O que interessa é que o meu gráfico ele tem que estar conversando com o espectador, tá? Aqui, vamos analisar aqui, ó. Só olhando aqui, ó. Aqui, ó. Esse ponto aqui está na linha azul, ou seja, são homens, tá? Descendo aqui, homens de 80 a 89 anos. Aqui na minha escala ele está no 0. Então não tem nenhum homem infectado em Montes Claros até essa data, tá? Não tem nenhum homem infectado aqui até essa data. De 80 a 89 anos, tá? Porém, até essa data aqui existiam, então, ou existem 24 homens de 40 a 49 anos, tá? E mulheres aqui, ó, de 30 a 39, tá? Então, esse gráfico está conversando comigo, olha, o que ele está falando para mim? Ele está falando assim, ó, as mulheres são mais contaminadas de 30 a 39 anos. E os homens são mais contaminados de 40 a 49 anos. Ok? E para quem acha que o vírus não infecta crianças, nós temos 8 crianças infectadas aqui, sendo 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Né? Bom, e não tem nenhuma mulher acima de 90, mas tem um homem acima de 90, ou de 90 acima. Meu gráfico está conversando. Eu consigo ver todas essas informações que estão aqui, ó, sem precisar estar lendo aqui. Bom? Então por hoje é só. Vamos ficar por aqui.
E tudo de bom para vocês e até a próxima.